Está definido, Flamengo irá vender Jorge Carrascal, Everton Cebolinha por Breno Bidon. Que história é essa? Eu vou trazer para vocês a realidade e vou falar também o que impede do Flamengo contratar o Breno Bidon, jogador do Corinthians. Vou falar também sobre os dias e horário dos jogos entre Flamengo e Cruzeiro. Vou falar também sobre uma nota que o Flamengo emitiu às confederações pelos seus jogadores e a responsabilidade sobre eles está a cargo das confederações. Vou falar também sobre Jorge Anderson Arrascaeta, porque houve um erro da seleção uruguaia no tratamento de recuperação do nosso craque. Então vem comigo, Nação Rubro-Negra, se inscreve no canal, deixa o like, é de graça, você não paga nada. Fazendo isso você estará ajudando demais aí o crescimento do canal. Então se inscreve, deixa o like, aciona o sininho das notificações para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. Então vamos que vamos, porque nós vamos falar muito sobre o nosso amor aqui, o nosso Mengão. Vamos já falando aqui no vídeo sobre essa situação do Breno Bidon. O que acontece é o seguinte: ontem o craque Neto, na Band, né, lá no Donos da Bola, ele soltou a informação de que o Flamengo estaria negociando com o Corinthians aí a contratação do Breno Bidon, envolvendo o Everton Cebolinha e mais uma compensação financeira. Compensação financeira essa que não foi divulgada. Breno Bidon vem para o Flamengo, Cebolinha vai para o Corinthians. Essa informação do craque Neto, segundo ele, as negociações estão bem avançadas aí entre as duas partes, envolvendo os dois clubes. Só que o que acontece é o seguinte: o que pode dificultar essa vinda do Breno Bidon para o Flamengo? Vou explicar para vocês detalhes por detalhes. O Breno Bidon ele tem um contrato válido até 31 de dezembro de 2029 com o Corinthians, e tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros para a equipe do futebol brasileiro. Qualquer equipe do futebol brasileiro, seja o Flamengo, o Palmeiras, Fluminense, qualquer clube que quiser contratar o Breno Bidon, tem que pagar 100 milhões de euros. O que dá equivalentemente hoje é 635 milhões na cotação atual, tá? E para o exterior, a multa rescisória é de 370 milhões para o exterior. Ou seja, para o mercado nacional, o Breno Bidon é monitorado por clubes também da Europa, né? Assim como o Flamengo. Ele que, desde as categorias de base, ele aí vem sendo alvo de clubes estrangeiros, e ele hoje é um dos principais ativos do Corinthians, né, cuja diretoria planeja arrecadar aí mais de 151 milhões em vendas de jogadores em 2026, e o time precisa vender jogadores para equilibrar as contas. Tá? Essa é uma parte aí envolvendo o Breno Bidon, que para o futebol brasileiro, para o cenário do futebol brasileiro, não vai ser tão fácil. Tá? Lógico, ninguém vai pagar 600 milhões em um jogador aqui no Brasil, de jeito nenhum, com certeza. Não vai chegar a proposta de 375 milhões do exterior por ele também, tá? Então, essa informação do craque Neto aí. Segundo a informação também, o Everton Cebolinha, ele poderia e veio com bons olhos a ida para o Corinthians, né? Cebolinha que tem contrato aí com o Flamengo até o fim desse ano, ele que chegou em 2022 aí por 6 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais na cotação atual da época, e agora está especulado aí no Corinthians, tá, gente? Essa informação que a gente teve aí do craque Neto de que essa negociação está bem avançada. A gente vai esperar o que vai acontecer, né? Mas pelo que a gente viu aqui, pelos números que o Corinthians pede, pela multa rescisória do jogador, não vai ser tão fácil, tá? Agora eu quero saber de vocês, no comentário, vocês contratariam o Breno Bidon? Deixa aí embaixo nos comentários. O José Boto vai ter que correr nessa janela de transferência. Agora, antes da gente falar sobre Jorge Carrascal, deixa eu dar um recadinho importante para vocês aqui. Tá vendo a aba produtos aqui embaixo, essa bolsinha aí do YouTube Shop? Entra nela se você quiser comprar a camisa do Flamengo em homenagem à seleção brasileira. Se você quiser comprar a camisa do Flamengo, do manto número 1, número 2 aí, clica nela, entra nela, lá você vai encontrar diversos tipos de produtos do Flamengo, caneca, garrafa térmica, e olha, eu vou falar para vocês, compensa, hein? Gente, tem cada garrafa térmica linda aí, camisa linda do Mengão, então vai lá, clica aí no site aí, entra lá e vê os produtos
que vocês querem adquirir através aqui do canal, você estará ajudando e também ajudando o Flamengo a cada produto licenciado e original que vocês comprarem, valeu? Frete grátis para todo o Brasil. Vamos agora falar sobre Jorge Carrascal e depois eu vou trazer uma atualização sobre o centroavante Davi Romero, jogador do Tigre. Mas antes de trazer sobre o Davi Romero, vamos falar sobre o Jorge Carrascal, isso porque o Mauro César Pereira trouxe ontem uma informação sobre a situação do Jorge Carrascal. E o Mauro Pereira, ele abriu o jogo aí sobre a situação do Jorge Carrascal. E se aparecer uma proposta boa ou até razoável pelo Carrascal, o Flamengo irá negociar sua saída. Segundo a informação aí do Mauro César Pereira, internamente o clube não descarta a transferência do meia nessa janela de transferências agora do meio do ano. E o Jorge Carrascal, ele foi comprado pelo Flamengo aí por cerca de 12 milhões de euros, 77 milhões de reais. E o Flamengo quer, no mínimo, adquirir esse valor para não ter prejuízo, né, com essa compra do Jorge Carrascal. Então, segundo o Mauro César Pereira, se chegar uma proposta ali na casa desse mesmo valor que o Flamengo comprou, de 12 milhões, de 15 milhões de euros, o Flamengo irá negociar o Jorge Carrascal, né, o jogador aí que já teve uma proposta vindo da França, o time do Olympique Marseille ficou de olho no Jorge Carrascal, porém a negociação não avançou, mas nessa janela de transferência, se chegar alguma proposta, o Flamengo vai vender o jogador. Agora, saindo de Jorge Carrascal, vamos falar sobre Davi Romero, jogador argentino, em que o Flamengo está de olho nele. Segundo a informação trazida aqui pelo Garcia Luciano, o Flamengo sondou, o Palmeiras também sondou o atacante Davi Romero do Tigre, da Argentina. Além do Flamengo, o jogador foi sondado pelo Palmeiras, Cruzeiro, Cagliari, Toluca, San José e Autquarques também sondaram aí o argentino de 23 anos. Times do Oriente Médio, de forma discreta, avaliam o jogador também. Até o momento não existem ofertas formais aí pelo centroavante. Então, o que acontece é o seguinte, o José Boto já avisou que quer um centroavante ali, quer um meia e um lateral esquerdo. Então essa pode ser aí a chance do Flamengo contratar o Davi Romero. O Tigres não vai dificultar a saída, então pode ser uma boa aí para o Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem essas concorrências aí pelo jogador, né? Futebol mexicano e também o time do Palmeiras, além do futebol europeu. Meus amigos, o mercado da bola tá agitado aí. Agora sim, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Libertadores da América. A Conmebol divulgou aí a data, né, dos jogos das oitavas de final da Libertadores. Destaques para Cerro Porteño e Palmeiras. Esse jogo vai ser às 7 horas da noite no Allianz Parque, né, no Bank Arena, não sei lá como é o nome daquele estádio lá. Esse jogo às 7 horas da noite. No mesmo dia, Flamengo e Cruzeiro, às 21 horas, horário de Brasília, em Belo Horizonte, primeiro jogo, né? Aí a gente tem na quinta-feira, 19, Rosário Central e LDU, Rosário Central e Corinthians, Mirassol e LDU. Coquimbo Unido, né, enfrenta aí o Independiente Del Valle também. O Platense, né, enfrenta o Coquimbo Unido. O Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira. O Desportes Tolima enfrenta o Del Valle também na terça-feira. Então esses são os jogos aí, a tabela divulgada aí da Conmebol Libertadores. O Conmebol Libertadores começa lá no dia 12, no dia 11, né, na verdade, e termina no dia 13, na quinta-feira, com Corinthians e Rosário Central, lá na Argentina. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Georgian de Arrascaeta. Isso porque o Flamengo ontem emitiu uma nota oficial sobre a responsabilidade das seleções. Tá? O Clube de Regatas do Flamengo informa que durante o período da Copa do Mundo 2026 FIFA, os atletas convocados para suas respectivas seleções ficaram sob responsabilidade exclusivas das entidades nacionais que representam a medida
se aplica a todos os jogadores que estão se preparando para a competição, incluindo atletas brasileiros e estrangeiros. Ao liberar seus jogadores para as seleções, o clube enviou às confederações um relatório complexo com todos os detalhes dos atletas e a condição física de cada um deles. É importante destacar que enquanto estiverem integrados às seleções, os jogadores seguem o cronograma e o pronograma, os protocolos e a supervisão das comissões técnicas e o departamento médico de seus países. Neste período, não há qualquer vínculo operacional com o Flamengo e assim seguirá até o retorno ao clube, após o encerramento dos compromissos internacionais. E o Flamengo emitiu essa nota de responsabilidade para cair sobre quem? Sobre a Confederação Uruguaia de Futebol. Por quê? A seleção do Uruguai, ela pulou etapas da recuperação de Jorge de Arrascaeta e com isso estourou o jogador, tá? O jogador teve aí essa lesão de grau 2 na panturrilha e graças a isso aí ele pode ficar de fora da Copa do Mundo. Então essa foi a nota que o Flamengo emitiu da responsabilidade das confederações por cada um jogador de seu país, tá? E as notícias do Flamengo foram essas de hoje. Daqui a pouco, 1h da tarde, tem live ao vivo aqui no canal, então corre, se inscreve, deixa o like, aciona as notificações e vamos que vamos.